Sanam desejou mais poder mágico, mas para recarregar seus poderes, ela precisava da dor de outras pessoas, que conseguia torturando Leaf com cócegas. Continuando seus dias dessa forma, logo chegou o dia da coroação de Louie, e a vida de Sanam estava prestes a se tornar ainda mais incrível. A coroação foi um grande sucesso e à noite ocorreu o evento lendário da Lua Azul chamado Selene, que ocorre apenas a cada 100 anos. A família Barbosa também estava presente, incluindo o Duque Barbosa, que desejava que sua filha Marlena encantasse o novo imperador, e ela estava confiante em suas habilidades. Enquanto isso, Khan e Sanam estavam atrasados para o banquete, e ele sugeriu que eles apenas cumprimentassem o imperador e voltassem, usando sua constituição frágil como desculpa. No entanto, Sanam não conseguia contar a ele que o imperador era o problema e desejava dizer a Khan que sua filha havia sido tratada como uma criminosa e quase queimada viva pelo novo imperador. Durante a festa, algumas garotas conversavam sobre como o imperador precisava se casar rapidamente e afirmavam que ninguém seria mais adequada para ser sua esposa do que Marlena, e estavam certas de que ele se apaixonaria por ela. No entanto, quando Sanam e Khan entraram no salão, a atenção de todos se voltou para a beleza de Sanam. Ela não desejava ser o centro das atenções e queria se vestir de forma modesta, mas devido à oposição de sua família, precisou usar algo extravagante. Ela então se surpreende ao ver Marcel no evento, inventa uma desculpa de que estava se sentindo sufocada no salão e se retira para a sacada. Ela pensa que ninguém se importaria se ela dissesse que não percebeu a chegada do imperador e permanecesse na sacada. Marlena e suas amigas de repente se aproximam de Sanam, e Marlena reconhece Sanam como uma garota comum e doente que nunca havia aparecido em eventos após sua humilde festa de debutante. Mas agora, Sanam estava no evento de coroação, roubando os holofotes, e Marlena está com ciúmes e furiosa. Enquanto as duas garotas a seguram, Marlena joga a bebida no rosto e no vestido de Sanam, dizendo que sua mão escorregou e, de qualquer forma, Sanam estava muito bem vestida para o seu status. Enquanto as três garotas zombam dela, Sanam fica furiosa, mas sabe como responder e chama as três de três patinhos feios. Ela usa sua magia para criar uma forte rajada de vento que desarruma o visual das garotas e diz que pareciam ter um ninho de pássaro na cabeça. Sanam ri, lembrando como costumava dominar as ruas em sua cidade natal quando era apenas uma criança na Terra. Mas, assim que ela retorna ao salão do banquete, o imperador faz sua entrada na festa, e Sanam percebe que não pode deixar que o belo imperador a veja daquela forma. Ela planeja encontrar Khan e pedir para que ele a leve para casa, mas então Louie a avista. Seus olhares se cruzam por um instante. Sanam decide ignorar isso e procurar o conde. Enquanto ela se afasta, ela sente que o imperador a está seguindo de propósito, o que claramente está. E, assim que encontra Caim, Liu segura sua mão e pergunta à bela garota para onde ela estava com tanta pressa. Ela fica perturbada e quer se libertar, mas ele apenas a puxa para mais perto, perguntando se ela esqueceu que ele sabe que ela é uma bruxa. Ele ameaça dizendo que a exporá na frente de todos se ela não o ouvir, e ela teme que todos se voltem contra ela e não tem escolha senão segui-lo em silêncio. Ela pensa que ele está pior do que antes, e quando ele beija sua mão, ela fica enjoada. Ele pede que ela fique ao seu lado esta noite, e ela se pergunta por que ela o salvou da flecha envenenada. O resto da festa não sabe a verdade, e eles acreditam que Louie realmente gosta de Sanam, e os rumores sobre eles serem amantes são verdadeiros. Os mais chocados são o Duque Barbosa e sua filha. Louie e Sanam dançam, e quando ele pergunta por que sua mão tem gosto de champanhe, ela pisa em seu pé e pede para que ele se cale e dance ou apenas diga o que ele quer. Ela pergunta se ele quer um relacionamento contratual como nos romances, e ele diz que está decepcionado com ela se isso for o limite do que ela pode imaginar. Ele diz que quer mais do que apenas um relacionamento, ele quer que ela seja sua imperatriz. Sanam fica chocada e envergonhada, mas antes de ouvir sua resposta, Louie declara que a escolheu como sua imperatriz. Sanam chora e o amaldiçoa interiormente, mas então, de repente, um grupo de assassinos entra no salão pela janela e lança bombas de fumaça venenosa para imobilizar todos. Os guardas estão mortos, e até mesmo Caim cai. Louie afasta a fumaça ao seu redor com sua espada sagrada, mas um assassino está segurando Sanam como refém e pede que ele entregue sua espada se não quiser perder sua linda noiva.
Ela fica enojada com suas palavras e ações e debate se deve usar magia para lidar com ele imediatamente. No entanto, o assassino a alerta para não tentar nada engraçado, pois ele sabe que ela é mais do que apenas uma garota comum. Ele torce o braço dela, e enquanto ela chora de dor, Louis deixa sua espada cair e deixa ser capturado por uma corrente dourada, que os assassinos afirmam ser um artefato antigo usado para capturar bruxas e anular seus poderes. O artefato começa a drenar seu poder e feri-lo, e Sanam percebe que a situação é pior do que ela pensava. Enquanto todos estão chocados, Barbosa sorri, pensando que seus planos estavam prestes a dar certo desta vez. Louis diz aos assassinos para soltarem Sanam. Pois ele fez o que eles disseram, responde o assassino que a segurava como refém, que ele tem algumas questões pessoais com você que ele gostaria de resolver se divertindo um pouco. Sanam se sente arrepiada e não consegue mais se segurar, mas não há necessidade para isso, pois Lewis usa seu poder para controlar sua espada sagrada, Estrada, e mata o assassino que a segura e os outros. Ela cai em seus braços, e chocada com o que ele acabou de fazer, ele abraça e diz para ela se recompor, pois ainda não acabou. Sanam está trêmula ao perceber que estão cercados por assassinos por todos os lados, e então, o imperador tosse e desmaia antes de pedir a ela para chamá-lo de Lewis e não Ludwig a partir de agora. Os assassinos acreditam que há chance deles de concluir o trabalho, e Sanam não tem escolha a não ser confiar em seus poderes e invocar um raio para atingir seus inimigos. Os assassinos estão aterrorizados com seus poderes e se encolhem de medo. Enquanto Sanam interrompe o raio, ela percebe que todos os outros também estão com medo dela. Felizmente, ela é a bruxa da dor e pode até absorver o estresse mental deles para aumentar seus poderes, embora apenas um pouco. Ela pergunta aos assassinos se estão prontos para apodrecer na prisão agora, mas seu líder ri diz que ela estava cavando sua própria cova, pois ele e seus camaradas se mataram. Sanam se sente enojada, mas, de repente, o Duque Barbosa assume o controle da situação, e todos ficam aliviados que ele estava lá para liderá-los. Ele diz aos servos para levarem o imperador e tratá-lo, depois pede aos soldados que levem a bruxa embora e a queimem na fogueira. Sanam grita que foi ela quem o salvou, mas, então, olha para as pessoas, todas com medo e paranoicas, e concordam com o Duque em queimá-la viva. Ela está furiosa e diz que se tentarem se aproximar dela, ela os queimará antes que possam chegar até ela, e, de repente, Louis, que acordou, a nocauteia. Furioso, ele diz às pessoas que falam mal de Sanam para calarem a boca, e, quando Barbosa tenta interferir, Louis diz que Sanam é a imperatriz do país e deve ser tratada como tal. A garota desacordada sonha com sua família vivendo felizes com ela e, enquanto ri ao vê-los, percebe que a pessoa que está vendo não é a verdadeira ela, mas Isana, que tomou conta de seu corpo e de sua vida, e agora ela quer isso de volta. Ela é acordada por Leaf, que diz para ela olhar ao redor, pois não é hora de estar dormindo. Sanam se vê em uma gaiola dourada com mais artefatos para restringir seus poderes e percebe que foi o imperador quem a nocauteou antes que ela pudesse ensinar uma lição às pessoas ingratas. Ela percebe sua situação e está bastante calma com isso, e mesmo quando Leaf pergunta a ela por que ela teve que se expor na frente de todos, ela diz que não teve escolha. O familiar diz a ela que pode quebrar os artefatos, mas a gaiola era muito forte para ela. Ele a instrui a encontrar uma oportunidade de escapar e, em seguida, chamá-lo, pois ele a tirará de lá. Sanam agradece a ele com um sorriso, o que faz com que Leaf fique corado e ele se transforma em um lobo antes de saltar pela janela. No entanto, ela então pensa que Anne e o conde devem ter sabido de tudo, e, assim que estavam se aproximando, ela foi separada deles. O imperador vem vê-la, e ela age como se estivesse dormindo, mas ele a pega. Ela se levanta e age de forma distante enquanto pergunta o que ele quer agora. Sanam diz que ele muda seu plano em relação a ela muito rapidamente, tornando-o muito instável para ser um imperador, mas Lewis diz claramente uma coisa: ele não precisa de seu amor, ele só precisa de seu corpo. Sanam faz um gesto obsceno, pois a ideia enoja, mas então Lewis conta a história da Casa Titã. Há muito tempo, o dragão mágico governou o mundo e, quando foi derrotado pelo primeiro imperador, lançou uma maldição que afetava a cada geração seguinte. Mesmo depois que o corpo do dragão foi destruído, sua magia negra tomou a forma de um vórtice e ameaçou destruir o universo.
O primeiro imperador Tito obteve a ajuda de uma bruxa para selar toda aquela magia dentro de sua alma. Desde então, o vórtice do dragão selado tem sido passado para o descendente titã com a alma mais pura, e, nesta geração, esse era Louis. Ele diz que apenas alguns membros selecionados da família imperial sabem disso, mas Sanan não está pronta para ouvir mais nada, e ri de Louis, alegando que ele tinha a alma mais pura. Isso o irrita, mas ele continua sua história, dizendo que o selo está enfraquecendo a cada momento, e ele sente que o dragão está tentando sair. Ele estende a mão para tocá-la, dizendo que, de acordo com a profecia, somente o toque da bruxa pode selar o dragão novamente, mas Sanan afasta sua mão e diz que pensará se quer ou não um casamento feito no inferno. Ela se joga de volta no chão enquanto planeja sua fuga. Lewis começa a se afastar, declarando que destruirá a propriedade Castilla e executará o conde por abrigar uma bruxa. Agora, Sanan não tem escolha a não ser concordar com ele e grita que se casará com ele. Ele sorri enquanto fecha a porta com força. Mas então Sanan fica ainda mais preocupada com sua família e chora. Lá fora, o imperador ordena às criadas que se preparem para receber sua nova imperatriz, enquanto elas entram para cumprimentar Sanan. Ela está chocada ao perceber que Lewis sabia que ela cederia e tinha preparado tudo o tempo todo. Eles a levam para tomar banho. Ela se surpreende com a água quente, e as criadas tremem e pedem perdão. Sanan acha que as pessoas podem exigir sua execução ou temê-la como uma bruxa, e ela escolheria a segunda opção a qualquer dia. Portanto, decide tirar proveito desse medo, pedindo às criadas que a deixem sozinha por um momento, prometendo estar de bom humor quando voltarem. No entanto, quando mencionam as ordens do imperador, Sanan diz que precisa tomar um banho no sangue de uma virgem para ficar ainda mais bonita, e que o imperador lhe deu 7 delas. As meninas ficam aterrorizadas e fogem, deixando-a sozinha para relaxar. Então, enquanto Sanan se veste, ela chama Leaf, que chega imediatamente e a surpreende. Ele revela que é um familiar, um elemento da água, e pode usar corpos de água para se teleportar. Ele acha que é uma boa notícia, pois agora podem escapar. No entanto, Sanan precisa contar a ele tudo sobre a profecia, seu casamento e o destino de sua família. Ele fica chocado ao saber que ela ia se casar com o imperador no corpo de seu mestre e conclui que, como não podem fugir, só tem uma opção: matar o imperador. Sanan lembra que, se fizessem isso, o vórtice do dragão dentro do imperador seria liberado e destruiria o mundo inteiro. Portanto, não tinha escolha a não ser se casar com Louis. Enquanto se prepara para o casamento, Sanan percebe que o imperador não estava apaixonado por ela nem por Isana. Eles já haviam finalizado um contrato, no qual ela ajudaria a resolver o problema da maldição e, em troca, Louis concederia a ela 4 condições. A primeira era que ele não tocaria em seu corpo sem sua permissão. A segunda era que Anne e Leaf seriam trazidos para o palácio como seus acompanhantes pessoais. A terceira era que a família Castilla não sofreria ameaças ou danos, desde que ela não fugisse. E a quarta condição era que o beijo durante a cerimônia de casamento seria o mais leve possível. Porém, Sanan percebe que não há beijo no final das cerimônias de casamento neste mundo. Louis sabia disso o tempo todo e fingiu aceitar a quarta condição, envergonhando-a internamente. Ela o amaldiçoa, mas a cerimônia termina. Depois de 4 dias como imperatriz, Sanan finalmente tem a chance de ver Anne novamente, mas Anne age de maneira formal, inclinando-se para cumprimentá-la. Mesmo Kane, que não a via desde a coroação, se ajoelha diante dela, saudando-a como a imperatriz do Império Titã. Sanan esperava que ele estivesse chocado e aflito ao vê-la assim, mas ele estava feliz e falava sobre como ouviu de Louis sobre o amor à primeira vista de Sanan e recitava muitas de suas histórias adoráveis. Sanan comenta que ele deve ter ficado realmente chocado ao saber. Ela estava preocupada em ver Kane depois de tanto tempo e pensava que ele ficaria chocado ao saber que ela era uma bruxa. No entanto, Kane responde que não se importa se ela é uma bruxa ou uma santa, ele ainda a considera sua filha e daria vida por ela. Ele a pede para confiar nele, pois estará sempre ao seu lado. Sanan sorri e agradece, pensando que Azana era tolo por não reconhecer o amor dele. Kane então dá muitos conselhos a Sanan sobre como viver no Palácio Imperial, e a parte mais importante era ficar de olho no Duque Barbosa e sua família, que eram uma das famílias mais poderosas e ricas do Império.
Eles eram a força mais forte no Império e a única ameaça potencial ao Imperador. Kane diz a Sanan que suspeita de Barbosa em todas as tentativas de assassinato a Louis, e Sanan se pergunta por que ele estava tentando matar o Imperador em vez de ganhar seu favor. No entanto, Kane adverte a não subestimar o astuto Duque, mesmo que seus filhos não fossem uma ameaça. Enquanto isso, Barbosa está interrogando seu filho Marcel, perguntando sobre seu relacionamento com a Imperatriz Sanan. Marcel conta sua história, deixando Barbosa intrigado, e ele imediatamente envia um pedido de audiência oficial com a Imperatriz para descobrir o quão esperta a bruxa realmente é. Na residência de Sanan, Louis a elogia por ter lido uma série de livros difíceis em uma semana e diz que ela realmente é digna de ser uma imperatriz. Ela fica envergonhada e desconcertada com sua capacidade de dizer tais coisas com uma expressão séria. Então ele chega ao assunto principal e pergunta quando eles vão compartilhar um quarto e aprender mais sobre o que exatamente a profecia significa. Sanan evita o tópico de maneira pouco sutil, referindo-se a um pergaminho que fala sobre um desastre que ocorre nas regiões ocidentais a cada 3 anos, causando grandes perdas para o Império. Louis desiste de sua agenda e começa a contar mais sobre tempestades de areia, secas e o maior impacto, a poluição da água potável que faz muitas pessoas ficarem doentes e morrerem. Ele havia ordenado a criação de uma floresta na área, mas levaria algum tempo. Sanan sugere uma ideia simples de usar um filtro feito de seixos, cascalho e areia para purificar a água e, em seguida, ferver a água filtrada. Ela também menciona que tentará encontrar um feitiço para crescer a floresta rapidamente. Ela está esperando a reação de Louis, esperando que ele fique impressionado com sua inteligência. De fato, ele sorri e agradece, chamando-a de sua imperatriz. Pela primeira vez, o coração de Sanan palpita com algo que ele fez. À medida que Louis sai, ele diz que se encontrarão para o jantar. Sanan fica pensando se realmente sentiu algo com o sorriso de Louis, mas então ela se lembra de todas as coisas cruéis que ele fez com ela e endurece seu coração. No entanto, ela fica sabendo que o Duque Barbosa solicitou uma audiência real com ela. Tanto Leif quanto Anne estão da opinião de que o Duque não pode ser confiável. Sanan sabe que ele provavelmente deseja intimidá-la e está pronta para enfrentá-lo, mas Leif a impede e oferece seu corpo para que ela possa recarregar seus poderes ao fazer cócegas nele. Sanan é tocada pelo gesto. O Duque vai encontrá-la na corte imperial, e embora esperasse que ela evitasse se encontrar com ele depois de tentar executá-la na coroação, Sanan o estava esperando. Ela pergunta o motivo da reunião, e após se desculpar pelo que fez anteriormente, Barbosa conta a ela o que Marcel revelou. Marcel se perdeu montando seu cavalo uma noite e se deparou com Isana, que apareceu a partir de um feixe de luz mística da lua e sorriu para ele. Ela disse ao garoto perdido que estava precisando de um companheiro, e, quando ele perguntou quem ela era, ela disse que a partir daquele momento seria Sanan. Sanan fica chocada ao perceber que a bruxa original estava mirando especificamente nela. O Duque continua a história, dizendo que Isana falou para Marcel sobre escapar para outro mundo onde ela poderia ser ela mesma. Vendo a expressão forçada de Sanan, Barbosa sorri e diz que ela havia falhado em ir para outro mundo e, agora, estava de olho no Império. Ele pede que ela se una a ele, argumentando que, dessa forma, ela poderia ser não apenas a esposa de alguém, mas uma imperatriz com todo o poder em suas mãos. Sanan acha que até o Duque pensou que ela ainda era a bruxa real deste mundo, assim como seu filho. Barbosa diz que seu filho Marcel merece ser executado por tê-la capturado, e ele deixa o destino dela em suas mãos, pedindo que o faça seu vassalo. Sanan fica chocado e seu coração salta quando Barbosa diz que, se isso não for suficiente, ele também ofereceria a própria filha a ela, já que ela também havia ultrapassado seus limites no banquete de coroação. Ela fica horrorizada com a ideia de 2 irmãos próximos a ela e, ao rejeitar o acordo, lembra Barbosa que, embora ele seja poderoso entre os nobres, ele é apenas um nobre. Ela diz que não precisa de sua oferta inútil para executar quem quiser, seja como bruxa ou imperatriz, e o compara a cães que mordem seus mestres, que são postos para descansar eternamente. Depois que Barbosa sai, ela finalmente pode relaxar. Ela se pergunta se foi muito dura, mas decide ser mais digna na próxima vez. Sanan está se preparando para um banho, e Leif a repreende por ser tão impiedosa com Barbosa. Ela diz a ele para não se preocupar, pois planeja discutir isso com Louis à noite, já que eles vão compartilhar um quarto.
Leaf fica chocado e confronta Sanam, perguntando por que ela tomaria tal decisão. Sanam responde que ela também estava chocada com a ideia e que precisa descobrir mais sobre o que a profecia significa. Leaf relutantemente concorda, e Sanam toma seu banho. Leaf fica chocado e confronta Sanam, dizendo que não permitirá que ela faça isso, pois esse corpo não pertence a ela, mas sim a seu mestre. No entanto, ele fica corado e diz que ela nem mesmo ama o imperador, e que tais coisas só devem ser feitas quando há afeto mútuo. Sanam fica perplexa, o silencia e então o amarra, deixando-o sob os cuidados de Anne. Sanam sabe que não pode prolongar essa situação por muito tempo. Mesmo que seja um casamento de contrato, as pessoas esperavam que o amor entre ela e Louis fosse o romance do século. Quando viram que eles viviam separados, ficou óbvio que algo estava errado. Ela acredita que essa é a razão pela qual Barbosa tentou fazer um acordo com ela para assumir o império como uma figura de proa. Agora, ela está com dor de cabeça, pensando em todas essas coisas, enquanto se prepara para dormir. Em seguida, ela pede às criadas que informem ao imperador que sua porta está aberta e pensa que fará Sanam pagar pelo que fez com seu corpo enquanto se divertia. Mas ela se assusta ao descobrir que Louis a está esperando há mais de uma hora. Quando ela entra no quarto, está nervosa com a antecipação do que pode acontecer. Ela diz que eles talvez tenham que agir como um casal de verdade, mas ele já está dormindo. Ela comenta que ele deve estar realmente cansado de seu trabalho para dormir assim, e pensa que ele parece doce enquanto dorme. Ela deseja que sua personalidade fosse tão agradável quanto seu rosto e decide dormir no sofá e discutir sobre o Duque no dia seguinte. No entanto, enquanto se prepara para dormir, Louis acorda. Ele está voltando a si quando ouve o som de Sanam caindo, mas ela ainda não acordou. Quando ela acorda na manhã seguinte, ela fica chocada ao ver que Louis estava dormindo com ela. Seu coração começa a bater rapidamente enquanto observa seu rosto bonito e se pergunta se ele a moveu do sofá. Ela diz que não precisa de sua consideração e está prestes a sair, quando Louis a segura subitamente e pergunta por que ela o evita. Ele diz que estava sendo compreensivo e considerado, mas agora as pessoas, incluindo o Duque, estavam começando a agir, e eles precisam agir mais como um casal. Sanam está furiosa e o golpeia com a cabeça, pedindo que ele não a toque sem permissão. Eles chamam um médico real para verificar sua lesão, que é uma pequena contusão que ficaria bem com um pouco de gelo. Sanam ainda parece chateada com Louis. Louis manda o médico e as criadas saírem, pois planeja passar o dia com sua imperatriz a sós. Pelo olhar das criadas, Sanam percebe que elas pensam que o relacionamento entre ela e seu marido não está bom. Durante o café da manhã, Sanam concorda com a sugestão de Louis de que eles devem fingir ser um casal de verdade. Ela ainda o chama de Ludwig, que é seu nome oficial, mas ele pede a ela que o chame de Louis, pois apenas sua mãe costumava chamá-lo assim, e é a maneira mais fácil de mostrar a todos que estão próximos. Sanam concorda e pede a ele que a chame de Sanam em vez de Zana, dizendo que esse é seu nome real. No entanto, eles acabam ficando bêbados. Eles conversam abertamente e riem um com o outro enquanto discutem sobre o Duque. Enquanto isso, Leaf ouve a conversa de fora do quarto e está zangado. Ele acredita que a garota não é sua verdadeira mestra, mas alguém dentro de seu corpo, e que sua única função é proteger o corpo de seu verdadeiro mestre. No entanto, ao ver Sanam tão próxima do imperador, ele fica com ciúmes e perturbado, questionando por que está sentindo essas emoções. Enquanto isso, Sanam e Louis realizam festas dia após dia e ficam juntos constantemente. Os rumores de que eles não eram próximos desaparecem gradualmente. Eles aprimoram suas habilidades de atuação, e embora Sanam diga que é fácil, ela está exausta no final do dia. Ela brinca com Louis, dizendo que, se houver outra festa amanhã, ela incendiará o palácio. Louis lamenta que tenha gostado do tempo que passaram juntos, mas enquanto falam sobre planos futuros, Sanam adormece. Ele a coloca na cama e percebe algo estranho antes de sair do quarto. Ele encontra um lobo parado sobre alguns corpos mortos, percebendo que é o familiar de Sanam devido aos seus olhos de duas cores. Ele suspeita que o lobo estivesse cuidando das tentativas de assassinato por trás de suas costas. Leaf está furioso com o imperador e o agarra pelo pescoço, ameaçando matá-lo se ele tocar em Sanam. Louis tenta usar sua espada sagrada, mas Leaf afirma que não sente nenhum poder sagrado vindo dela.
No entanto, quando Louis a usa, ele cai no chão. Sanaa acorda e fica furiosa ao perguntar o que está acontecendo. Leaf está tossindo sangue, preocupando Sanaa, que vai até ele. Ela então pergunta a Louis como ele pôde fazer isso a ela, seu cão obediente. Ela lembra a ele que eles têm um contrato de que ele não prejudicará a família Castilla. No entanto, ela percebe que Louis também está tremendo de dor, e o chão e as paredes ao redor dele começam a rachar. Agora, Sanaa está preocupada com a situação, largando Leaf para cuidar de Louis enquanto se pergunta o que está acontecendo. Ela percebe que é o poder do dragão e pede a Louis que acorde e o controle, caso contrário, eles morrerão. Louis pede a ela para tocá-lo e contê-lo. Sanaa não entende o que a profecia significa, mas Louis está sofrendo. Ele implora a Sanaa que o ajude, e ela o abraça, tentando entender o que a toque da bruxa significa. Ela se pergunta se refere a um beijo, como na maioria dos contos de fadas, e, embora nervosa, decide dar seu primeiro beijo a Louis para salvar o mundo. No entanto, Leaf a impede no último momento, e ela fica tão aflita que não consegue mais fazer isso. Em vez disso, ela dá um tapa em Louis, e de repente um círculo mágico dourado aparece debaixo deles, seguido por uma forte coluna de luz. Sanaa fica inconsciente, e tanto Louis quanto Leaf estão ao seu lado.